E estamos de volta na nossa cozinha aqui na Icomar. Um agradecimento especial a eles, ao lado da minha parceiríssima Bia. Tudo bem, Bia? Tudo bem, Lívia? Tudo jóia. Para compor o tema de hoje, a Bia preparou as receitas especiais para os nossos pequenos. Antes de começar, eu quero agradecer especialmente ao Bruno Bissoli, que arrumou nós duas. Estamos todas lindas e arrumadas e maquiadas. E a Adriane Barreto, que nos concedeu os lindos acessórios, ou para os mais íntimos, a Tutu. E também para a Cíntia Carvalho Boutique, que me concedeu o look. Obrigada a todos os parceiros que nos arrumam, nos tratam e nos preparam com todo carinho. Bia, pode começar com a sua proposta. Se você quiser falar alguma coisa a respeito das receitas das crianças, dos ingredientes, fica à vontade que agora o espaço é seu. Tudo bem, Lívia. Bom, hoje eu trouxe duas receitas muito legais que a maioria das crianças elas têm um costume de comer com frequência ou gostam bastante. E geralmente esse consumo é mais industrializado, então que os pais ou os responsáveis compram em mercados e tudo mais. Embalados, né? Então hoje a gente trouxe uma versão de como você pode fazer essas opções em casa, né? De uma forma bem divertida, até mesmo colocar a criança para ajudar, talvez, né? Legal. E de uma forma mais saudável, muito mais saudável, né? Porque você sabe o alimento que você está comprando, você sabe a procedência daquilo ali. Bom, de certa forma você sabe, né? Mas é até interessante falar sobre isso, que é muito bom você também saber escolher os produtos que você vai comprar para preparar. Sim. Já quero agradecer já de início aos nossos apoiadores com os produtos que a gente vai utilizar hoje nas receitas. Nós temos então os produtos do Feijão e Companhia, né, que nos cedeu o açúcar orgânico, a farinha de arroz, a fécula de batata, o sal do Himalaia, enfim. E também a Ótima Nutri, também, né, nossa parceira, novamente, que ofereceu novamente o óleo de coco e uma novidade muito legal, que é um achocolatado que traz vitaminas e minerais. Legal. Em grande quantidade, com baixo ou nenhum teor de açúcar, que Legal, é muito importante. ótimo. Uma dica boa E que pode ser consumido por crianças. Legal. Tá? Bom, então a gente vai começar já com esse bolinho hoje. Nós vamos fazer um muffin de chocolate, né, com um brigadeiro especial que é saudável por cima. Olha, gente, que delícia. E então eu já posso iniciar? Pode, fica à vontade. Então vamos lá. Para começar a receita do bolo, a gente geralmente começa pelos ingredientes mais secos. Então nós vamos colocar aqui 8 colheres de arroz, farinha de arroz, desculpa. Vamos colocar aqui entre 4 e 5 colheres de açúcar mascavo. Esse, no caso, ele é orgânico. Vocês podem ver como ele é escuro, tá? É bem interessante, porque a procedência é bem melhor. E o fato de usar farinha de arroz também engloba aquelas crianças que têm intolerância ao glúten. Exatamente, né? Por isso que eu trouxe essa receita sem glúten. Ele é sem glúten e sem lactose, porque a maioria das crianças hoje, uma grande parte delas apresentam talvez uma certa intolerância, uma certa alergia. Então, para a gente já poder englobar todas essas crianças, né, até mesmo as mães que têm um pouco mais de dificuldade por conta desse problema, eu já trouxe essa receita. Legal. Que pode servir para qualquer pessoa, para qualquer criança. Aqui nós vamos colocar então 2 colheres de fécula de batata e também 2 colheres de polvilho doce. Esse mix é legal porque ele vai deixar o bolo ficar com um pouquinho mais fofo, porque quando a gente retira o glúten, o alimento ele fica mais seco, ele fica difícil de consumir, né? Sim. Então a gente faz esse mix de farinhas para ele ficar com aquele aspecto mais macio mesmo, mais fofinho. Tá bom? A gente pode já colocar então aqui uma pitadinha de sal. Eu tô usando o sal do Himalaia, que tem um pouquinho mais de minerais, né? E a gente só coloca mesmo uma pitadinha para tirar, para dar aquela quebrada, né, no doce. Vamos usar então aqui o achocolatado, né, que a gente falou lá no início, que é rico em vitaminas e minerais. E nós vamos misturar esses ingredientes, deixar ele mais homogêneo, para daí a gente acrescentar os ingredientes que são mais úmidos. Aí ele ficou um pouco mais homogêneo, a gente já pode colocar então aqui 3 ovos. Certo, tá? Se você conseguir comprar ou então até mesmo
conseguir de alguém que traga do sítio, né? Que você Pepinga, sabe né? a procedência é muito melhor também, porque Legal. essa questão de orgânicos e de sítio, hoje em dia a gente tem que dar uma atenção para isso por conta mesmo dos aditivos que são colocados, dos agrotóxicos. É muito mais saudável, né? Exatamente. A forma com que eles se alimentam também vai acabar nos afetando, né? Exatamente. Aqui vamos colocar também o óleo de coco. Quanto mesmo? O óleo de coco a gente pode colocar uma meia xícara, tá? Eu tô usando óleo de coco já também lembrando daquele outro programa, né? Que ele tem uma cadeia química melhor, então ele ajuda também inclusive a constipação, se alguma criança tiver com problema intestinal, né? Tudo mais. Essa receita ela fica um pouco mais dura. Sim, não tem problema. Mais difícil de mexer. Afinal, são os ofícios da cozinha. Exatamente. Ele é um pouco mais difícil de mexer, ela fica um pouquinho dura, mas no final dá tudo certo. Bom, agora então que a massa ela já está um pouco mais misturada, a gente vai acrescentar o fermento, que é o último que a gente coloca. Legal. Aqui a gente está colocando uma colher de fermento. Então, Colher de sopa? isso, exatamente. Todos os outros que eu falei, eu não me lembro se eu falei se era de sopa, mas era de sopa as colheres, as medidas. Então só dar mais uma mexida pra gente finalizar e já colocar nas forminhas, tá? Aqui eu trouxe hoje umas forminhas de silicone, que ela é um pouco mais fácil para você estar manuseando e para estar retirando depois dos bolinhos de pronto. Legal. Mas, se você não tiver outra, quiser usar as forminhas de papel também, não tem problema, tá? Você untou bio ou não? Não Forminha de precisa. silicone não precisa precisa untar. untar. Essa é uma das vantagens também. Legal. Que é muito mais fácil. Bom, então a massa aqui ela já está pronta. Tá. Eu vou pegar só outra colher pra gente acrescentando então a massa. Olha, você pega com a colher e vai colocando aqui nos buraquinhos. Pode colocar bem cheio, porque como ela não tem glúten, ela não cresce muito. Tá. E então ela não vai ter perigo de extravasar da forminha assim. E é uma receita super fácil que as crianças podem participar. Muito fácil. Pode ajudar o adulto responsável a fazer. Exatamente. Você pode estar usando também um cacau Cacau em pó, se você não tiver o achocolatado, né? Porque assim, esses alimentos que eu trouxe hoje, esses ingredientes, eles são bem funcionais, talvez eles são um pouco mais caros para a maioria da população consumir, Sim, alguém então que dá não pra tem uma renda tão boa. Mas não tem problema, você pode fazer com outros ingredientes, que também vai ficar bom. E só o fato de você estar fazendo em casa já diminui bastante a questão de conservantes, né? A ideia é escolher ingredientes mais naturais. Mais naturais, Tirar exatamente. os industrializados um pouco do nosso dia a dia ou do nosso cardápio. Exatamente. Então aqui a gente já está finalizando, né? Vou colocar mais um. O forno pré-aquecido a quantos graus? O forno a gente vai usar ali pré-aquecido a 180 graus. Certo. E vai assar por aproximadamente 40, 50 minutos, tá? Ou o teste do palitinho, né? Exatamente. Que é o que a gente faz na maioria das vezes. Apesar de a gente saber o tempo, a gente tem que colocar aí o palitinho sempre pra estar vendo se o bolo já tá bom. Então vamos colocar aqui.
Andorinha, sempre inovando. Chegaram mais 40 ônibus novos, executivo Super Soft, totalmente equipados com tecnologia de ponta, Wi-Fi, poltrona soft e TV. Andorinha, mais conforto, modernidade e pontualidade. Andorinha. Chegou a cerveja burguesa. E pra comemorar, um brinde a quem nunca fura com os amigos, aconteça o que acontecer. A quem sempre dá um jeito. Ao cara que você jura que dá bem de vida. Ao sexo frágil. A quem se hidrata depois do jogo. E finalmente, um brinde a uma cerveja que você tem que provar. Burguesa, um brinde a você. Ah, e a quem não bebe dirige. Beba com moderação. De volta ao nosso programa, que é cheio de boa alimentação e um bom papo. Papo na Cozinha 1 passou para Papo na Cozinha 2. Hoje nós trouxemos um tema todo especial. O Dia das Crianças já acabou, mas é sempre bom lembrar de todos eles. Afinal, todos nós temos um pequeno na nossa família, ou pelo menos conhecemos um deles. E eles são a nossa geração, então cabe a nós sermos um bom exemplo. Para falar sobre o tema de hoje, que é nutrição infantil, nós convidamos a doutora Mara Corsini. Ela é mais conhecida como professora na Universidade Paulista, mas também trabalha com nutrição infantil em clínicas. Doutora Mara, eu agradeço por ter aceitado o nosso convite de estar aqui e eu queria saber um pouco de você, como foi a sua trajetória até então, tanto como professora e como clínica? Eu que agradeço o convite. Eu tenho 15 anos de profissão, há 15 anos eu sou nutricionista, sou professora na Unip, coordenadora do curso de nutrição da Unip há 14 anos. Né? Tem boa experiência aí, então? Um pouquinho de tempo. E há 1 ano e meio eu comecei a trabalhar com as crianças, com a nutrição infantil na clínica. Legal. Depois de ser mãe. Então eu frequentando o ambiente de pediatras, hospitais e esse ambiente infantil, eu senti a necessidade de atuar nessa área, porque são poucos os profissionais que atuam nessa área de alimentação na infância. Você decidiu essa especialização depois da experiência materna? Depois da experiência materna. Que comecei a frequentar o ambiente onde tinham crianças. Sim, né? Entendi. E eu vi a necessidade, senti a necessidade, inclusive conversando com a pediatra do meu filho, né, que as mães têm muitas dúvidas e muita dificuldade, muitos questionamentos em relação à nutrição infantil. De tratar desse assunto. Isso, desde aleitamento materno, papinha, posso colocar sal, posso utilizar o óleo. Então, assim, desde de alimentação no primeiro ano de vida até a alimentação da idade escolar. E além da doutora Mara, nós temos um convidado muito mais que especial, que também é o nosso alvo do tema de hoje. Tudo bem, Arthur? Como é que você tá? Bem. Então tá bom. A gente quer agradecer todos, tanto da Icomar, tanto da TV Viena, por você ter vindo participar do programa com a gente. Só vamos fazer uma pergunta para você que vai dar toda a direção para o desafio que a gente vai lançar para as pessoas de casa. Você gosta de ir ao mercado? Você gosta de comprar comida no mercado? O que você mais gosta de comer? Então, quando eu vou no mercado, eu gosto assim, de catar bolacha, aquelas bolachas recheadas. Gosto também de catar salgado, assim. Aqueles salgadinhos de saquinhos? E também, às vezes, eu gosto de meio que pegar algumas bolachas, assim, tipo aquelas doces ou salgadas. Sim, são as que você mais gosta. Bolacha recheada, salgadinho. Tipo aquelas quadradas. Chocolate você gosta? Gosto. Aquelas comidas prontas, por exemplo, aqueles franguinhos que já vem pronto, que é só colocar no micro-ondas ou só no forno, ou aquelas comidas prontas como lasanhas, você gosta? Lasanha eu gosto. Desde quando eu era pequeno, eu sempre pedia pra minha mãe fazer lasanha. Daí, eu acho que uns meses atrás, minha mãe e meu pai
Meu pai ajudou minha mãe a fazer uma lasanha bem grande, sim. Em casa? É mais gostosa que a do mercado? É. Ah, então tá ótimo. Mas você gosta de comida de supermercado? Gosto um pouco. Tá bom, então é isso que a gente queria saber. Doutora Mara, a gente queria saber de você o que você tem visto na sua clínica como a realidade da alimentação das crianças. O que você tem enfrentado, quais foram os principais quadros, as principais realidades que você tem tido necessidade de intervir? Isso é muito importante de esclarecer, Lívia. Todo mundo acha que nutricionista, né, quem deve procurar nutricionista são pessoas obesas. Sim. Automaticamente, nutrição infantil, eu só vou levar meu filho no nutricionista se meu filho for gordinho, né? E ao contrário, a realidade minha do consultório hoje, a maior parte dos meus clientes são crianças com peso ideal para a idade, mas que apresentam níveis altos de colesterol, triglicérides, são hipertensas, né? Então, nem sempre a nossa preocupação hoje deve estar voltada só para os obesos, né? Mas a alimentação infantil de maneira geral, independente do peso corporal da criança. Certo. E na sua opinião, para intervir nessa realidade, você começa com os pais, você começa com as crianças. Os pais, eu digo, o responsável pela criança. Como que você inicia um trabalho para você convencer aqueles responsáveis de que é necessário mudar alguns hábitos? Na verdade, Lívia, o meu atendimento é totalmente com a criança. Certo. Nós chegamos num ponto em que a criança começa a cobrar dos seus responsáveis. Entendi. Então já chegou o pai no meu consultório, eu levei uma bronca esse final de semana porque eu comprei um refrigerante. Entendi. E minha filha me deu uma bronca. Você também a responsabiliza pela realidade da família. É óbvio que dependendo da idade, né? A partir de uma idade que já tem um entendimento, a partir de uma idade que já tem um entendimento, eu trabalho diretamente com a criança. Sim. Porque eu preciso conscientizar a criança. Certo. Porque a criança, ela nem sempre estará acompanhada dos seus responsáveis. Entendi. A criança vai à escola, tem o lanche da escola, a criança passa o final de semana, às vezes, na casa de um amiguinho. Festinhas de aniversário. As festas. Então, nem sempre o responsável está com ela. Sim, então, a conscientização nós temos que fazer com a criança. Tá. E em relação à criança, então, como que você inicia? Como que você faz para torná-la consciente de que escolher alimentos é necessário? Porque eles vão muito pelo sabor, pelo paladar, talvez até pelas cores da embalagem também, acho que seduz muito. Como que você inicia esse trabalho? Então, sempre, claro, é individualizado de acordo com a patologia. Como eu disse, tem crianças que têm colesterol aumentado, triglicérides, mas, de maneira geral, o tratamento com a criança, o tratamento nutricional, ele tem que ser em passos lentos. Certo. E nós fazemos algumas modificações na alimentação, mas essas modificações são aos poucos. Então, é diferente de um tratamento nutricional que a gente faz com o adulto, que a gente muda várias coisas de uma só vez. Certo. Com crianças, as mudanças têm que ser feitas aos poucos. Eu falo muito para os pais no consultório que a criança tem que ser feliz. Certo. Ela precisa ir na festinha do amigo, porque senão ela fica também antissocial. Você não gosta de ir na festinha dos seus amigos? Não gosta, né? Ter o prazer de comer, né? O prazer de comer, ela precisa ser feliz. Exatamente. Né? Então, eu reeduco a criança, mas de um processo lento. Sim. E inclusive, o processo de um desafio que eu quero lançar aqui hoje com você no programa. Nós vamos lançar para todos os telespectadores, todos que estão acompanhando, que vão acompanhar. E daqui a pouco nós vamos falar sobre isso. Eu queria fazer, em relação a essa pergunta, para o Arthur. Arthur, como que você, na sua casa ou na casa do seu vovô, na casa dos seus amigos, na escola, você se alimenta mais de comida que é feita em casa? Você escolhe os alimentos, você come bem as verduras, os legumes, como é que é? Assim, não é muito mais assim, às vezes é mais minha mãe que faz a comida. Não é só às vezes assim que eu escolho. Então ela pergunta o que eu quero comer. Daí, sim,
E na casa de outros amigos meus, sim, eu sempre meio que, assim, se eles me oferecem alguma coisa assim, eu tenho um pouco de vergonha, daí eu não tô muito... Não aceita. Mas se a minha mãe tava comigo, eu até que aceito. Mas na sua casa, o que você come? Você fala pra sua mãe muito, mãe, eu não gosto disso, eu não quero comer isso, ou você come tudo que ela faz? É a primeira opinião. Ela tem tentado fazer você comer uma diversidade maior de alimento, mais legumes, mais verduras? Sei. E o que você não gosta? Você não gosta do sabor ou você simplesmente não está acostumado? Não, assim, O que você acha? É que eu não tô acostumado. Também porque pra mim é aparência, assim, não tô querendo... Não te agrada? É. Eu queria fazer uma pergunta em relação ao que ele falou. Eu ouço muito isso e vejo muito em restaurantes, por exemplo, quando a família decide comer fora. Os pais perguntarem para os filhos o que eles querem comer. É correto isso? Dar essa liberdade de escolha ao filho? Como que você encara esse tipo de tratamento? Você, como responsável, você deve escolher para os filhos? Você deve tentar equilibrar? Como que é a sua opinião a respeito disso? É correto, porque a criança ela precisa escolher o que ela quer comer. Desde que idade? Tem muita diferença a nível de entendimento. Então, se o seu filho já entende, a idade é muito relativa, né? Então, se o seu filho já entende a partir de 5 anos, 6 anos, tem criança que já entende o suficiente para escolher. Tá? É errado aquela chantagem, se você comer, certo, eu vou te levar no parquinho, ou você vai ganhar depois um chocolate. Sim. Isso é errado, né? Então é correto você dar essa liberdade para a criança escolher, né? E por isso que eu falo que nós temos que educar a criança para que ela tenha a escolha certa. Para que ela consiga fazer as escolhas corretas. Sim. E em relação a isso, em relação a esse quadro que você tem enfrentado na sua trajetória profissional, as crianças escolherem esse tipo de comida menos saudável, qual que é a consequência disso? A gente vê crianças às vezes acima do peso, a gente vê crianças às vezes ociosas, mas assim, a longo prazo e além disso, quais são as principais consequências para que a família também se conscientize? Olha, a realidade dos dias atuais aponta, né, para responsáveis que trabalham fora, né? Então, o que nós observamos hoje dentro do consultório é que a base da alimentação infantil é feita por produtos industrializados. Sim. Então, come-se muito fora do lar. Sim. Mesmo que come em casa, mas pede marmita, compra-se marmita muito no almoço, come-se muito fast foods. Dentro de casa, a maior parte da alimentação é industrializada, então o bolo é industrializado de pacotinho, a bolacha é de pacotinho, tudo é industrializado, né? Sopa é industrializada, tudo é industrializado. Por conta da praticidade, da facilidade de preparo, da falta de tempo, da famosa correria do dia a dia. Sim, os lanches da escola, se você fizer um levantamento hoje, a maioria são de alimentos industrializados. Sim. Então eu acredito muito que hoje o grande problema está, claro, no sedentarismo, isso é óbvio, mas a alimentação, um excesso de alimentação, de alimentos industrializados, do consumo de alimentos industrializados. Tá, então, para as pessoas entenderem, o que tem nessa comida industrializada que é tão problemático assim? Tá. Além do básico, que são os aditivos, corantes, conservantes, que são adicionados nesses alimentos para que eles durem mais, tenham um prazo de validade maior. Além desses aditivos, nós temos um aumento da quantidade de gordura saturada nesses alimentos e um aumento muito grande da quantidade de sódio, que também é um aditivo que faz aumentar a vida útil desse alimento. Tá? Então, o consumo aumentado de sódio na infância também está sendo um grande responsável por todos esses problemas que eu já relacionei no início, de colesterol alto, de triglicérides, né?
E, por outro lado, também um grande outro vilão é o excesso de açúcar que os alimentos contêm. Né? Nós fizemos agora, inclusive estou concluindo um trabalho de conclusão de curso de uma aluna, onde eu sou orientadora. Nós fizemos um livro que apresenta a quantidade de açúcar de cada alimento em porções, para a gente conseguir visualizar isso. E deve ser surpreendente, né? Nós levamos recentemente essa semana num evento, numa feira, e ao olhar você fala, nossa, tô consumindo tudo isso. Eu tenho essa ingestão diária de açúcar, porque a hora que você vê isso apresentado em copinhos de café, são 16 copinhos de café de açúcar em 200 ml de um suco, por exemplo. Né? Então, é o açúcar, é o sódio e é a gordura. Certo. São, eu acredito que os maiores vilões desses alimentos industrializados. Certo. Eu queria fazer uma pergunta, eu não sei se você vai conseguir abranger as duas realidades em relação às escolas. Porque cada realidade, cada região é de um jeito, né? Cada escola tem uma realidade. Mas qual que é o papel da escola nisso? Tanto a pública como a particular? A particular, geralmente, as mães, os pais, os responsáveis fazem o lanche em casa. Então, vem daí também, né, essa sua intervenção. Mas e nas escolas públicas, como é que está esse trabalho? Como é que está essa oferta de alimento para as crianças? Então, a gente tem realmente os dois lados, tá? A gente tem as escolas públicas de regiões mais periféricas do município, que daí a gente tem um maior número de alunos numa área de maior pobreza. Sim. Né? E que aí aquela alimentação é a única alimentação do dia. Exatamente. Então, eles têm um consumo adequado, vamos dizer assim, né? E a gente tem aquele lado da escola, mesmo a pública ou a particular, que vende lanche na cantina. Tem uma lanchonete, exatamente. Tem a cantina e vende lanche. E eu vejo muito a criança falar para mim, mas eu só compro o assado, né? Mas os pais às vezes até sentem-se menos culpados pelo filho estar comendo o assado, mas esquecem que o assado tem uma grande quantidade de embutidos, catupiry. Sim, que também são industrializados. Tudo muito industrializado, com muito sódio e assim sucessivamente, tá? Então, o papel da escola, eu acredito que inicialmente é a educação dentro da sala de aula. Certo, entendi. Porque aí a criança vai saber escolher. Legal isso. É uma ideia interessante, eu não tinha pensado, interessante. Nós vamos fazer um pequeno intervalo e a gente já volta com um pouco mais de nutrição infantil. Até já. Andorinha, sempre inovando. Chegaram mais 40 ônibus novos, executivo Super Soft, totalmente equipados com tecnologia de ponta, Wi-Fi, poltrona soft e TV. Andorinha, mais conforto, modernidade e pontualidade. Andorinha. Chegou a cerveja burguesa. E pra comemorar, um brinde a quem nunca fura com os amigos, aconteça o que acontecer. A quem sempre dá um jeito. Ao cara que você jura que tá bem de vida. Ao sexo frágil. A quem se hidrata depois do jogo. E finalmente, um brinde a uma cerveja que você tem que provar. Burguesa, um brinde a você. E a quem não bebe e dirige. Beba com moderação. De volta ao Papo na Cozinha, a cozinha já está cheia, estou entre duas nutricionistas, ninguém melhor do que elas para falar de comida.
Antes de mais nada, eu quero que a doutora Mara apresente o desafio que nós queremos lançar para você, telespectador, amigo da TV Viena, amigos da Icomari, por que não, e funcionários também, a quem nos acompanha pelo YouTube, pelo site, seja quem for. Doutora Mara, qual que é o desafio que você quer lançar para as famílias? Hoje eu quero lançar o desafio de ficarmos 30 dias, a começar 30 dias, nessa gente. data, começar de amanhã, né? 30 dias sem consumir alimentos industrializados. Legal. Substituir por alimentos feitos em casa. Legal. Então, Lívia, é difícil deixarmos uma criança sem comer bolo. Sim. Mas nós podemos fazer o bolo em casa. Exatamente. Como a Bia nos mostrou. Mostrou, né? Uma opção para já começar com o desafio. Saudável, sim, já é uma opção. Nós teremos outra opção salgada que a Bia vai ensinar hoje. Exatamente. E a partir disso, durante todo esse período no Facebook, estaremos também postando receitas. Legal. Que podem auxiliar para os nossos inspirar as telespectadores pessoas. a produzir os alimentos em casa. Legal, ótimo. Então nós vamos primeiramente fazer uma faxina no armário da cozinha. Todos os alimentos industrializados devem ser doados. Ótimo. Né? Doados. E a partir da data de hoje, todas as preparações sejam feitas em casa. Então, Legal. a criança quer uma bolacha, fazemos uma bolacha de nata. A criança quer bolo, a Bia já deu a instrução de como fazer um bolo saudável, saboroso. Por quê? O objetivo é eliminar ou pelo menos reduzir bastante o consumo desses aditivos alimentares na alimentação infantil. Tá ótimo. Então o desafio está lançado e a gente quer ouvir vocês. A gente quer o feedback de vocês ao longo desse tempo. Pode ser no começo, pode ser no meio, pode ser no final, pode ser depois, talvez você veja essa postagem depois de um tempo, a gente quer que você nos retorne. Então no Facebook, depois vai aparecer as informações aqui, vocês terão a oportunidade de nos contar como foi e como está sendo toda essa trajetória de desafio e tirar as suas dúvidas. Agora, mais uma opção para você tirar o industrializado de casa. A Bia vai nos ensinar mais uma receita. Bom, essa segunda opção que eu trouxe para vocês também é um outro alimento bem consumido pelas crianças, por adolescentes, até por nós adultos, né? Que é o famoso nuggets. Mas hoje a gente trouxe uma versão bem mais saudável, que é bem fácil, rápido inclusive, que você vai ver que você não precisa comprar no mercado aqueles congelados, né? Que você pode você mesmo preparar. Então, pra gente começar, a gente vai usar aqui, hoje eu tô fazendo assim em torno de meio quilo de frango, tá? Nós estamos usando peito de frango, porque ele é uma carne mais magra também, pensando na questão de gorduras e colesterol e tudo mais, né? Então nós vamos utilizar aqui meio quilo de frango, nós vamos colocar num processador. Mas para quem não tem um processador em casa, pode pedir para a própria pessoa, quando for comprar, já moer o frango, né? Porque daí facilita nessa questão. E depois é só misturar os ingredientes de outra forma, né? Isso. Aqui também a gente já está usando meia cebola picadinha. Na questão de temperos, você pode colocar a gosto, o que você preferir. Claro que lembrando que temperos industrializados, como temperos prontos, né, aqueles que vêm em sachêzinhos, não é legal utilizar, porque ele também tem uma grande quantidade de sódio, conservantes e aditivos, tá bom? O legal é um tempero natural, às vezes tem um mortinho em casa, exatamente. Ou até mesmo dá para comprar em alguns lugares. Exatamente. E aí aqui a gente também já acrescentou o sal ao frango, então ele já está temperado. Um pouquinho também, tá? Você pode estar usando assim, orégano, manjericão, até mesmo colocar legumes dentro, uma cenourinha, né? Certo. De acordo com o que você gostar mesmo, tá bom? E agora então a gente vai processar. Bom, depois que nós processamos lá o frango com os temperinhos, a gente vai colocar uma misturinha aqui de ovo. Nós vamos fazer uma misturinha de ovo para colocar ele, para poder empanar, né? Isso aqui que eu estou usando é aqueles cereais que a gente encontra sem açúcar, que também podem ser consumidos por
pessoas que têm talvez alguma intolerância, né? Porque eles não contêm glúten. Vocês também podem encontrar esse produto lá no Feijão e Companhia, que é nosso parceiro também que ofereceu para nós. Então é muito simples, a gente pega a mistura aqui que a gente fez do processamento do frango, faz em mini bolinhas, você pode até pedir ajuda do seu filho, para as crianças para fazer, né? Porque é bem legal, vocês podem ver que suja bastante a mão, eles vão gostar. É divertido? É divertido. Você pode fazer formato de estrelinha, de o que você conseguir fazer, né? Legal. Porque você pode modelar. E aí você passa no ovo e depois vem aqui e passa nessa farinha. E está montado. E está prontinho, certo? Aqui nós vamos utilizar hoje um equipamento que muitas pessoas hoje em dia têm, né? Que é a Air Fryer, que a gente consegue fritar o alimento sem adicionar óleo. No ar mas quente, você pode né? colocar, exatamente, mas você pode colocar também no forno, que fica incrível. Legal. Da mesma maneira. Certo? Vamos colocar? Vamos colocar. Então tá aí mais uma receita como dica para o desafio. E a gente quer chamar o nosso convidado especial, o Arthur, para participar conosco e provar o que nós trouxemos hoje. Um beijo a todos. Agradecimento novamente a Icomar, que aguenta a nossa bagunça todas as vezes que nós viemos gravar. E esperamos o feedback de vocês, tanto do desafio como algum tipo de sugestão que você queira nos dar. Na nossa página, no Facebook, por e-mail, como vocês preferirem. Um beijo a todos. Obrigada e até o próximo Papo na Cozinha.